boas vibrações importam porque as outras. Ora, muito boa noite. Este é o programa Good Vibes, onde só as boas vibrações importam porque as outras só desfocam. Hoje vamos estar na conversa com uma convidada muito especial, a Madalena Almeida, e vamos falar de tudo um pouco, mas vamos começar por saber o que é a física da consciência multidimensional. Desde já contamos com os vossos comentários e perguntas, de modo a tornar esta conversa ainda mais interessante, e deixo-vos então aberto o convite para participarem, também com perguntas, com comentários e tudo o que vocês acharem que seja pertinente. Antes de mais, quero agradecer à Madalena Almeida por ter aceito o convite, por estar aqui disponível a conversar comigo durante cerca de 60 minutos. E quero começar, como é habitual, perguntando à Madalena Almeida quem é a Madalena Almeida. Ui, isto começa bem. Eu agradeço o convite e a possibilidade de falar deste tema que eu tanto adoro falar, que é Física da Consciência Multidimensional. A Madalena é uma mulher que nasceu muito cética, sempre foi cética, sempre acreditou que só existia o material, não acreditava em Deus, energias, absolutamente nada. Acreditava que o ser humano estava aqui para se desenrascar e tinha capacidades que ainda não tinha consciência de as ter. E nisso eu acredito desde muito pequena. Entretanto, como não acreditava em absolutamente nada, fui brindada com dois seres maravilhosos, que são os meus filhos, e que me vieram tirar da caixa. E eu precisei de dar o salto para os entender. O primeiro foi difícil, e no segundo eu achei que se calhar eles não eram loucos. A probabilidade de eles serem os dois tolos e eu ser a única pessoa sã em casa era muito reduzida. Então fui à procura, fui ver o que é que havia mais para eu aprender e pronto, e comecei. E foi por aí, comecei. E ando à procura e a estudar e a encontrar-me desde 2007. Ok, muito bem. Então, a Madalena chega do ceticismo à espiritualidade ou ao desenvolvimento humano. Já percebemos que através de respostas que procurou pelos dois seres maravilhosos que mencionou, mas como é que se deu, digamos, não é a conversão, mas a ligação ao esoterismo ou às terapias holísticas? Como é que começou tudo, Madalena? Ora bem, eu fui parar por mero engano, por mero lapso, a uma formação de Reiki, sem saber o que era Reiki, sem sequer procurar o que era, nem quis saber. Disseram-me que aquilo era capaz de ser bom para mim e eu fui. Achei aquilo tudo muito estranho. Um dia inteiro naquela conversa, e quando eu saí eu disse, um dia inteiro, e ainda disse, meu rico dinheirinho, e não Muito bom. percebi absolutamente nada daquilo. Isto, seja o que seja, não colou em mim, porque eu não vi nada, não senti nada, nada. Mas a verdade é que o meu filho mais novo era muito pequeno e eu não sabia o que era Reiki, nem tive curiosidade em saber, e ele muito menos. Quando eu cheguei a casa, ele disse-me, então, gostaste? E eu, olha, gostei. E ele esticou-se no sofá, fechou os olhos e disse assim, então agora faz-me Reiki. E eu disse, que é isto? Grande desafio. Sim, grande. Então comecei a fazer tudo aquilo que um mestre de Reiki dizia que eu não deveria ter que fazer, a aplicar Reiki a pessoas, por exemplo, com cancro ou com fase terminal de cancro, e foi exatamente por uma pessoa assim que eu comecei, claro. E tive experiências incríveis que não era possível eu
não perceber que havia ali algo mais do que era normal para mim. E as experiências foram sucedendo e eu fui ajudando a quem podia. Fui achando que estava a ficar louca. Isso é uma sensação que não tem passado, porque cada vez mais as coisas acontecem. Mas não sei, eu entrei no fluxo e deixei pura e simplesmente que as coisas acontecessem. Então, e há quanto tempo está envolvida com este mundo, se é que podemos dizer assim? 2010, vá, porque andei ali um tempo sem ter vontade ou sem aceitar que eu tinha capacidade para fazer o que quer que seja, mas sim, 2010. E aí tem sido muito rápido mesmo. As pessoas não entendem como é que, se eu era cética, não acreditava em nada, mas nada mesmo, como é que é possível que eu agora faça o que estou a fazer? E eu disse, pois não sei, é só deixar acontecer. A Madalena vem-nos falar de física da consciência multidimensional. O que é exatamente esta terapêutica? Ora bom, é uma terapia que foi canalizada por Álvaro Costa. Eu entrei nesta terapia, como sempre, à força, empurrada. E, e o problema desta terapia é que é demasiado simples. As pessoas estão muito habituadas a que têm que invocar uma grande quantidade de seres, têm que fazer uns rituais. E na física nós limitamos-nos a trabalhar com círculos do tempo. Aquilo às vezes a brincar chama de rodinhas. Então nós mudamos a realidade das pessoas, da nossa realidade também, com círculos do tempo. Descrevendo, dando o comando daquilo que nós queremos que aconteça e que seja alterado na vida da pessoa. Então estamos a falar de uma terapêutica que é mística, é metafísica. O que é que melhor se adequa aqui? Ela é muito concreta, não, aparentemente nem deixa lugar a grande. À primeira vista parece que não dá lugar até à intuição. No início ela começa por ser muito metódica. Uhum. Existem determinados número de ciclos que nós usamos e abrangemos a área toda da pessoa, seja a nível físico, emocional, trabalhamos vários corpos sutis, mas a verdade é que aquilo acaba por mudar a forma de as pessoas estarem. Desperta consciências, mostra à pessoa, leva a sair da vitimização, porque hoje em dia o que nós assistimos muito é que as pessoas se sentem vítimas, vítimas do sistema, vítimas disto, vítimas daquilo outro, e não percebem, não têm consciência que são elas que têm a capacidade de mudar. Então, o grande objetivo da física, aquilo que eu adoro na física, é nós mostramos às pessoas que elas têm o poder de mudar. E têm, todos temos. Todos nós temos essa capacidade. Claro que à medida que nós vamos despertando, vamos largando crenças, vamos largando os nossos tabus, vamos percebendo que afinal somos nós que estamos a atrair determinadas situações, que não somos vítimas, não somos coitadinhos. Começamos a ver a vida com outros olhos, mais de cima, de uma forma mais abrangente, e aí já nada nos pode parar. Muito bem. Já voltamos ao raciocínio. Entretanto, vamos dar aqui também as boas noites à Vera Branquinho, que nos está a acompanhar, à Anabela Costa, à Diana Silva, à Eva Alex, à Diana Silva, que diz aqui FCM, Física da Consciência Multidimensional, e novamente à Vera Branquinho, que vem confirmar aquilo que a Madalena disse, simples e muito eficaz. Deixo o convite para, mais uma vez, renovado de deixarem comentários e fazerem mesmo perguntas, que a nossa convidada terá a simpatia de responder àquilo que desejem perguntar acerca desta terapêutica. Por aquilo que a Madalena estava a falar há bocadinho,
deu uma sensação que esta terapêutica também ajuda aqui a trabalhar padrões repetitivos e destrutivos, por exemplo. Sim, sem dúvida. Nós chamamos, na física, chamamos a isso os marcadores negativos. Aquelas experiências que nós repetimos vezes sem contas no tal círculo que é a nossa realidade. E quando nós os identificamos, a física, de forma muito simples, muito eficaz, nós conseguimos ir eliminando esses padrões, esses marcadores negativos. Mas sendo física, e até a própria Madalena vai falando muitas vezes nisso, estamos a falar de algo que acaba por ser um bocadinho mais concreto do que propriamente uma terapêutica mais holística, ou é uma ideia errada? Ora bom, nós estamos a falar de consciência. Ao expandirmos a nossa consciência, nós alteramos a nossa realidade física, a nossa forma de estar. Portanto, uma influencia a outra, não há outra forma de o fazer. Não é? Ok. Mas há Então, aqui. Sim, não, sim, pelo menos eu entendi. Mas há aqui, portanto, uma abordagem que não é imediatista. Estamos a falar de uma terapêutica que leva aqui a um trabalho contínuo para ter os seus resultados, ou não? nem tanto. Não temos que fazer. Eu toda a vida, uma das coisas que eu não apreciava noutra terapia, designadamente na que me lançou nesta área, era quase a obrigação das pessoas andarem ali quase mensalmente a fazer uma terapia para ficarem bem, porque na verdade elas ficavam bem, passavam uns dias, já estavam mal e andavam sempre neste registro. A física não trabalha assim. O trabalho que vai sendo feito fica a atuar na pessoa. Eu vou-lhe dar um exemplo. Eu tinha uma cliente, uma paciente, que fazia reiki quase semanalmente. E quando eu descobri a física, cheguei ao mês de dezembro e disse: olha, vamos fazer uma experiência. Em vez de vir cá todas as semanas, vai permitir que eu lhe faça física, lhe faça uma terapia com física, aquilo que eu acabei de aprender, e vamos fazer a experiência. Se estiver mal, claro que eu a atendo, mas vamos experimentar. Então eu fiz de física, disse que ela só estava autorizada a voltar no ano seguinte, e ela chegou lá, uma senhora já crescida, e disse-me: olha, Madalena, eu estou ótima, mas vim aqui porque eu gosto imenso de falar consigo, mas na verdade eu estou bem, não precisava de cá voltar. Então isso é física. Não existe essa ideia de termos que andar permanentemente. Nós fazemos física, aquele tratamento fica ali a atuar pelo menos um mês, e a pessoa vai levar o tempo que precisar para depois avançar mais um pouco, mas não é um processo de andar ali toda a vida a fazer terapia, de todo, detesto isso. Portanto, mas estamos a falar de um processo, tal como a Madalena dizia há bocadinho, em que a pessoa tem de ter uma predisposição para fazer também a parte dela, ou no mínimo tem de estar receptiva a que o processo funcione, porque se for uma pessoa que vá só para ver se funciona, talvez as coisas não possam acontecer, ou nem por isso. Como é que eu explico isto? Há sempre algo que acontece na pessoa. Claro que se a pessoa está disposta a mudar, está aberta, é tudo mais fácil. Mas já tive bastantes céticos, que são aqueles para dizer que gosto imenso, que chegam e não sentem nada. Eu vou fazendo a terapia, as pessoas não sentem, mas no dia seguinte dizem: que é isto? Eu estou completamente diferente, o que é que aconteceu aqui? Porque se a pessoa não está aberta, pelo menos nós podemos fazer-lhe ali uma limpeza energética gigante, limpar todos os corpos, toda a densidade que todos nós trazemos, e a pessoa aí fica mais leve. E depois tem duas opções. Ou diz: isto afinal é ótimo, deixa-me ver o que é que há mais. Ou diz: não, eu gosto mesmo é de estar como estava. E volta ao registro. Mas não há hipótese de fazer uma consulta de física, não há hipótese. E a pessoa não sentir diferença. Mas então, digamos que
não inferindo sobre o livre-arbítrio da pessoa, acaba sempre por influenciar de alguma forma a pessoa no seu cotidiano, na sua vida normal. Há pelo menos ali uma semente que fica. Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. No início, sim, sim. Depois, a maior parte das pessoas, aquilo que acaba por acontecer é que depois de terem contacto com a física querem saber o que é aquilo e como é que se trabalha com aquilo. E então aí, nas formações, no final de uma formação, não há ninguém que esteja igual, não há ninguém que fique igual. No início, a Madalena falava que falava em seres e falava em ligações extrafísicas, não foi bem isto que disse, mas mais ou menos penso que foi essa a ideia que ficou. Estamos a falar de seres de cura, estamos a falar de anjos, estamos a falar de quê exatamente? Na física não estamos a falar de absolutamente nada disso. Na física nós trabalhamos com a nossa divindade. É a nossa divindade que trabalha para fazer tudo o que seja, tanto para nós próprios como para os outros. O que eu dizia, se calhar, no início é exatamente ao contrário. Nós estamos habituados a invocar seres, sejam Exatamente, foi isso que outras falou. consciências, para trabalhar, e aqui não. Aqui nós trabalhamos do princípio ao fim com a nossa divindade. É a nossa divindade que trabalha. E, na verdade, a nossa divindade está ligada a todas as outras divindades, certo? Ok. É Então ok. estamos a falar do eu superior, estamos a falar de um aproximar mais estreito com a nossa alma, por exemplo. Com o nosso eu superior, sim. Se nós somos divinos, e nós lemos isso em todo lado, pela internet, em tudo quanto são sites, nós lemos e lemos e lemos, mas depois não aceitamos e não fazemos. Quando vamos aplicar o que quer que seja, ou quando vamos trabalhar e executar as coisas, nós não aceitamos que somos. Então, a parte mais difícil da física é aceitar que nós somos magníficos, somos divinos. Isso é o mais difícil da física. E de segundo, a simplicidade. Aceitar que com um simples papel e um círculo nós conseguimos Mudar provocar a nossa. reação física no outro lado. É estranho, não é? Mas nós somos divinos. O Vitorino não acredita que é divino, magnífico e com poder para fazer tudo. Acredito, acredito. Embora haja muitas vezes muitas limitações, não é? E há Claro. muito trabalho às vezes para fazer. Mas de certa forma é preciso também ter aqui um certo nível de fé para poder aceitar essa tal divindade interior. Então, quando começamos a trabalhar e as pessoas não têm essa. No início é difícil ter essa consciência do que somos. Mas quando começamos a ver os resultados, as coisas. É impossível não acreditarmos. É impossível não ter essa fé. Sabe quais eram as minhas. As pessoas onde eu experimentei no início a física da consciência, na linha do metro de Gaia? Então, é verdade. Eu, para acreditar em alguma coisa, eu preciso de experimentar, eu preciso de ver resultados. Não acredito só porque sim, eu preciso de experimentar e levo Ok. todas as terapias que eu aprendo, eu preciso de as experimentar e ver se funciona, se para aqui, para ali. Então, eu comecei a experimentar. Minha primeira experiência de física foi na linha do metro, logo de manhã, e um rapaz completamente estressado em frente a mim, sentado, mas não stress-low. E pensei, meu Deus, é de manhã, ele já vem deste stress, quando chegar ao final do dia, coitado do rapaz, ele não está bem. Então eu só imaginei-o dentro de um círculo, a que chamei tranquilidade. Duas paragens depois, eu ia encostado, quase a dormir. Eu disse, olha que isto funciona. É só isto. É aquilo que nós... todos nós temos esta capacidade, todos nós podemos fazer isto. Só que nós precisamos de regras, estamos todos formatados para ter regras, muitas regras, muitas regras. Mas isto no momento em que
se questiona um bocadinho a existência de algo para além da matéria. Embora a Madalena goste de pessoas céticas, como disse há bocadinho, alguém que não acredite, mas que lhe diga assim, por exemplo, ok, então não me queres explicar em que é que isto funciona, mas então eu quero experimentar e ver se tem alguns resultados. A Madalena aceita este tipo de desafio, por exemplo? Claro, E claro faz que alguma aceito. coisa em particular para essa pessoa? Tudo é exatamente igual. Não. Trato exatamente como trato alguém que acredite piamente naquilo que está a acontecer. Porque a maior parte das pessoas que chega, primeiro não sabe o que é que veio fazer. Alguns dizem, eu estou cá, mas não sei porque é que eu estou aqui, mas estou aqui. E eu trato as pessoas todas da mesma maneira. Não tenho que estar a convencer ninguém, nem tenho que estar a quebrar barreiras para chegar à pessoa. Eu faço o que é preciso. Ela vai receber aquilo que ela precisa. E se for só mesmo libertar de ansiedade, seja, é o que ela precisa naquele momento. Eu já percebi que não, mas de qualquer das maneiras, não estamos a falar de reprogramação mental nem nada que se pareça. De todo, não, não, não. Eu posso fazer uma consulta quase em silêncio, sem estar a falar com a pessoa, sem. Não gosto, gosto de conversar e gosto de explicar o que é que eu estou a fazer e para que é que cada coisa serve. Mas não, não tem nada a ver com isso. Se tudo é Ok. energia, a nossa intenção tem que estar, tem que mexer, mexe na energia. É a nossa intenção, é a nossa forma de sentir que mexe no outro, que toca o outro. Então estamos a falar de uma terapêutica que atua sobre os campos subtis ou vai além dos campos subtis e atua também no corpo biológico, por exemplo. Sim, também no corpo físico. Sim, Ok. também no corpo físico, Porque sem dúvida. já vamos aí. Tenho aqui uma provocação da Diana Silva que diz só quem sente consegue entender. Temos Temos que que fazer fazer física no física Vitorino. no Vitorino. Uh, Parece-me e, bem. e depois a Vera Branquinho diz, aliás, a maior parte dos alunos começa por ser muito cética, mas com o avançar os milagres começam a acontecer. Um, ok, depois ela faz aqui uma correção de português. Um, quando eu levo. Mas gostei da ideia. Eu, por Quando acaso, estávamos. tinha pensado fazer isso, sim. A todas as Quando. pessoas que estão a ouvir. Ok, muito bem. Quando estávamos a falar agora no biológico, perdão, eu estava a pensar, Madalena, em questionar o seguinte: imaginando, por exemplo, uma situação concreta, alguém com sintomas de depressão, por exemplo. A física da consciência multidimensional consegue ajudar esta pessoa a sair deste quadro de desequilíbrio depressivo, por exemplo? Sim, sim, sim. Porque aí temos, há várias ferramentas para ajudar as pessoas com depressão, sim, sem dúvida. Ok. E há algum desequilíbrio emocional, físico, que a física não consiga atuar por si só, sozinha, em que, num cenário em que com outras terapêuticas tenha realmente resultados efetivos ou é aplicável a qualquer tipo de, eu não queria dizer doença, mas de É desequilíbrio? aplicável a qualquer tipo de desequilíbrio. Vou-lhe dar um exemplo. No início da física, eu tinha a minha anca do lado esquerdo, do lado direito, um caco. Mal andei muito tempo com problemas na anca e nunca fui ao médico para tratar de nada, mas eu tinha o problema. Um dia fiz uma caminhada, algo inteligente para quem tem problemas de anca, e cheguei, e cheguei a uma altura e a meio do caminho, obviamente, a minha anca disse, olha, esquece lá isso, Já não agora dá nem vais mais. para a frente, nem vais para trás. Eu disse, não, não pode ser, então quem é que manda? Sou eu, não pode, não sou eu que estou no comando. Por isso eu sentei-me e há uma técnica na física que é, nós somos energia, somos constituídos todos por pequenas partículas, certo? Então eu sentei-me Sim.
Imaginei que através da minha consciência eu entrei nas partículas que constituíam aquela parte da minha anca, visualizei que estava tudo escuro, comecei a limpar aquelas partículas, enchi-as com energia de luz, com amor, com tudo aquilo de simpático que eu me lembrei na altura, e levantei e estou aqui. Nunca tive mais problemas de anca. Oh, Madalena, vou fazer uma provocação. Na Bíblia, há várias passagens em que Jesus, o Cristo, supostamente terá dito a um doente: levanta-te e anda, abre os olhos e vê. Há bocadinho alguém aqui falava de milagres, a Vera Branquinho. A forma como a Madalena está a descrever agora aqui a física faz entender um pouco que nem de propósito esta Diana está sempre em cima do acontecimento. Estamos a falar aqui de e uma vez que a Madalena há bocadinho falou na divindade que todos nós temos, estamos a falar aqui de uma reorganização ou de uma a reorganização não será bem a palavra, mas de um recuperar de um poder intrinsecamente nosso. Sim, sim. E o que eu digo é que todos temos esse poder. E se vamos para a Bíblia, que da qual eu não pesco nadinha, não percebo nadinha, sou uma nódoa completamente, e vamos falar do JC, ele trabalhava com energia, ele movimentava energia. Da mesma maneira que eu limpei as partículas e andei, ele já estava mais treinado, fazia coisas ainda mais incríveis. Mas todos nós temos essa capacidade. Ele não dizia que ele fazia, mas nós iríamos fazer coisas mais incríveis. Porque eu continuo a dizer, nós somos magníficos. Isso não deixa de ser engraçado. A Maria Barbosa diz a questão é só permitirem-se sentir. E depois aqui a Vera Branquinho diz: usamos a nossa divindade. Isso não deixa de ser engraçado porque, de certa forma, estamos a falar então de uma terapêutica que, de certeza absoluta, que não é validada pela medicina convencional, ou estou errado? Embora tenha alguns médicos que beneficiem dela. Isso é interessante. Beneficiam dela porquê? Como? Porque me contactam como pacientes. Lembro-me de uma situação. Nós na física chegamos a uma altura e temos um computador virtual. Um computador mesmo, um teclado PC, onde trabalhamos. Okay. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Computador. Não se consegue ver, pois não? Não, por causa do desfocado, mas não tem mal. Há um PC para nós trabalharmos na física, a dada altura, num nível mais avançado. E lembro-me de um jovem médico, eles andam sempre cheios de pressa, com muito stress, muito a correr, e eles diziam: Madalena, hoje tem pouco tempo, isto tem que ser muito rápido. E eu: ok, não tem mal, porque hoje tenho aqui um computador. Dizia ele: um computador? Sim, e mostrei-lhe o computador. Dizia ele: e o que é que isso faz? O mesmo que nós fazemos, mas de maneira mais rápida. Qual não é o meu espanto? Diz ele: isso é que era bom. Olha, no meu consultório, a receber os pacientes e com esse computador debaixo da secretária a trabalhar. Portanto, sim, é óbvio que a medicina convencional não aceita tudo o que acontece, mas a verdade é que nós deixamos de estar um para cada lado e vamos começar a converger para a mesma coisa. A medicina convencional vai aproximar-se das terapias holísticas e as terapias holísticas vão deixar de dizer mal da medicina convencional e vão juntar-se. Mas, Madalena, sim, desculpa interromper. Estamos a falar de uma terapêutica que não invalida as outras. Pode funcionar, por exemplo, imagina, uma pessoa vai fazer a física da consciência multidimensional e pode na mesma fazer Reiki também. Perfeitamente, sim. Sim. Ok. Então, segundo essa perspectiva, imaginando, por exemplo, agora dramatizando um bocadinho, mas imaginando, por exemplo, que uma pessoa torce um tendão, por exemplo, tem uma tendinite, vamos localizar nesta questão. Tem uma tendinite, pode ir fazer física
para resolver a tendinite e ao mesmo tempo estar a tratá-la com a medicina convencional? Qual delas é Sim, que vai ter mais efeito? as duas. Não vou ter essa arrogância de dizer que é física, obviamente, mas é as Portanto, duas. em termos Sim, médicos, digamos assim, e factuais, não há nenhuma incompatibilidade, não, nem há de todo. sobreposição. Não, não, não. Então, se a pessoa até acredita muito e acredita que precisa das pastilhas, dos medicamentos, mas depois com a física aquilo Uhum. acelera a cura, onde é que está a incompatibilidade? O importante é que a pessoa chegue à cura o mais rapidamente possível, não é? Mas já agora diz-me uma coisa. Isso não coloca um bocadinho em causa, até porque falaste aí nas pastilhas, isso não coloca um bocadinho em causa toda a indústria que, de certo modo, eu sei, isto é provocação, eu sei, mas não coloca um bocadinho em causa toda a indústria que está envolta na medicina convencional? E estou a pensar na farmacêutica, por exemplo. A medicina convencional não se reduz à farmacêutica, aos comprimidos, às pastilhas, às drogas, não é? É muito mais do que isso. E todos nós sabemos o que é que todos nós sabemos que a farmacêutica é o que é, não está lá para curar pessoas, peço desculpa, mas é verdade. A Vera Branquinho, um dia destes, perguntava-me, ainda mais de explicar como é que tu consegues andar e sem tomar pastilhas e medicação. E eu, olha, fácil, olha, uso isto, isto e isto. Está feito. Mas não Uh, critico, nem digo a ninguém para deixar de usar medicação. O que eu acho é que a dada altura as pessoas percebem que não faz sentido, já não precisam dela. Mas achas neste momento que, e aqui também é um bocadinho de provocação, mas não deixa de ser também uma constatação, hoje as pessoas, qualquer sintoma que tenham, qualquer coisa que as agonie de alguma forma, recorrem logo a qualquer coisa para se libertarem daquele sintoma. Imagina, sei lá, uma dor de cabeça ou uma sensação qualquer de ansiedade, vão logo tomar ali É qualquer coisa verdade. para ajudar a passar. Um, Isto está-se a instalar de tal forma que dizer a uma pessoa que vai nesta onda que não precisa de nada daquilo é uma tarefa um bocadinho complicada nos dias de hoje. Não é para Ou isso que achas estamos que cá todos nós, terapeutas. Não é para chegar lá e dizer, olha, não tomes, que não precisas. Não, olha, posso experimentar outra coisa. Se não funcionar, tu podes tomar. Há uma frase que eu utilizo muito, que é assim, posso experimentar? Experimenta isto, faz aquilo. O pior que pode acontecer é nada. Então aí a pessoa faz aquilo que achar que tem que fazer. Mas podemos convidá-la a experimentar outra coisa. Não dizer, olha, não tomes, que isso é uma porcaria. Não, experimenta. Sim, as pessoas já não vou. estão preparadas para ter um bocadinho de dor ou desconforto. Mas isso tem a ver com as nossas crenças. Nós fomos ensinados desde pequeninos que se tivermos qualquer tipo de dor, o que quer que seja, tem que ser o médico a resolver. Não há as mesinhas, os chazinhos, isso não funciona, não é? Portanto, temos que voltar A resgatar. a resgatar todo este conhecimento, sim. Muito bom. A Diana Silva diz aqui, perdão, a Diana Silva diz aqui, a FCM trata da raiz do problema, a causa, através da metafísica, linguagem do corpo. Depois ri-se da nossa conversa, da minha provocação e da resposta, certamente, e funciona. Diz ainda que rápido e eficaz, não se dão ao trabalho de procurar a raiz do problema, falando da medicina Sim, é convencional. verdade. A Eva Alex diz: eu já substituí o famoso Benuron por círculos e funciona. Depois a Diana volta ao ataque, claro que estou a falar no sentido figurado, dizendo: segundo médicos, eu nunca mais iria caminhar. Nunca iria poder parar de tomar os 17 comprimidos por dia que tomava. E cá estou eu a viver livre e saudável. Ora, aqui temos alguém que não dá a comer às farmacêuticas. Pois, Se fosse fácil, não era para nós, diz ela. Um, não deixa de ser muito interessante, porque, pronto, eu provoquei e a Madalena reagiu de uma forma muito, muito interessante. Um,
E onde eu queria ir com essa provocação era esta pergunta que vou colocar agora, que é, no fundo, a física da consciência multidimensional ajuda-nos a ir de encontro, e até porque a Madalena falou há bocadinho também em mesinhas, de ir novamente ao encontro do nosso reforço do sistema imunitário de forma mais natural. E vou-lhe dar um exemplo muito concreto disto que estive aqui a tentar perguntar. Há uns dias assisti a uma entrevista maravilhosa que guardei para ver mais tarde e depois andei aqui uma porrada de tempo sem ver, do professor Manuel Neto, creio, em que ele falava dos meninos, e falava dos meninos que ficaram em casa na pandemia, que cada vez estavam mais fechados nos quartos, nos computadores, e que não andavam na terra, não tocavam uns nos outros, não tinham contacto com a sujidade, com a terra, com isto e com aquilo. E onde é que ele levava todo este raciocínio? Perdão. Que hoje as nossas crianças estão mais fragilizadas do que nunca porque não se permitem ter contacto com as coisas e com as pessoas. Trazendo isto para os adultos, digamos assim, nós hoje temos tanto receio de tudo e de tanta coisa que nos refugiamos tanto que se calhar o nosso sistema imunitário está mais frágil do que nunca. Este raciocínio é correto ou para a Madalena nem por isso? Sim, eu concordo com isso. As pessoas, e tudo isso se resume um pouco, nós estamos desligados de Gaia, estamos desligados do planeta. E a base da física estamos cá, e por isso temos que estar conectados a Gaia. É de Gaia que nós tiramos saúde perfeita, relacionamentos perfeitos, abundância. E a base de qualquer tratamento de física é ligar as pessoas ao planeta, fazer a conexão a 100%. Não 90%, não 95%, 100%. E só depois de uma pessoa estar verdadeiramente conectada, então aí é que pode trabalhar todas as áreas da vida. Porque nós somos multidimensionais, ok? Somos, nem somos de cá. Mas a verdade é que o nosso corpo físico é daqui. Então nós temos que nos conectar a Gaia. E aí sim, retomar a nossa ancestralidade, que era muito conectada à natureza, muito conectada a todos os elementais, não é? E nós desligamos de tudo isso. Então A a maior parte das física, pessoas. a física Sim, olha o corpo biológico como o veículo sagrado? sim, também, sim, claro. Eu não posso estar neste planeta a ter esta experiência se não tiver este veículo, esta embalagem. Eu tenho que cuidar dela, sim, e conectá-la, estar conectado ao planeta, sem dúvida. Pés bem assentes na Terra. Ok. Agora um desafio. Sim, sim, Madalena, diz, desculpa. Sim, com círculos, com um círculo de Gaia. Costumo sugerir aos alunos que façam uma brincadeira com as crias lá em casa, que é cortar um círculo grande, escrever Gaia e pedir aos meninos e aos adultos também que coloquem os pés dentro daquele círculo. E só isso faz a conexão a Gaia. E eles todos acham aquilo incrível e sentem as pernas, o formigueiro a entrar pelas pernas dentro. A conexão fica feita só daquela maneira. Forma mais simples de trabalhar com física não há. É pôr lá os pés dentro e ponto. E é uma O, fu- brincadeira até para criança. o futuro passa por desenvolvermos uma consciência mais profunda dessa ligação. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Nós não estamos separados de Gaia, estamos com ela. E se queremos continuar com ela, vamos ter que passar a. Nós temos essa ligação. Sempre tivemos, só que estamos esquecidos. Fomos ensinados a que a Terra só servia para nos dar aquilo que nós queremos. E nós é que mandamos e estamos aqui para retirar tudo. Não é verdade. Os índios, dos quais nós nos ríamos muito, eu pelo menos dizia assim, oh, coitados, não é? Eram sábios. E nós temos muito a aprender com eles. Mas não deixa de ser interessante que o nome da terapêutica seja Física da Consciência Multidimensional. Portanto, este multidimensional fala de mais do que uma dimensão. O que é que isso aqui significa? Significa que se desenvolve a consciência para o físico, e perdoa-me a brincadeira,
mas também para a nossa expressão além das fronteiras do físico, do que é mensurável? Sim, por exemplo, sim, sem dúvida. Então, quando nós estamos a trabalhar os nossos corpos por aí acima, quando nós trabalhamos até ao ponto da divindade, até ao ponto vai aquilo que normalmente se chama a fonte, nós estamos a trabalhar num tubo intraestelar, vários pontos acima, mas muito acima do nosso corpo físico. Há até técnicas para que eu acho incríveis e cada vez uso mais, porque cada vez mais vejo pessoas tristes, que é ancorar a alegria na alma. Isto é lindo, é brutal e funciona. Isso foi muito interessante. Ancorar alegria na alma. Na alma, Como é que isso se faz? um círculo. Um círculo é o bastante. Podemos fazer vários círculos, mas mais do mesmo. E funciona, mas funciona mesmo. Esses círculos que tens vindo a mencionar, Madalena, estamos a falar de. Estamos a falar de. Desculpa, vamos só aqui ver uns tantos comentários. A Diana Silva diz: e nesse tapete a magia acontece. A Vera Branquinho diz: eu acredito que sim. A Vera volta a dizer: funciona mesmo. E depois ainda reforça aqui a questão dos círculos. Estamos a falar de uma projeção nos círculos, estamos a falar de uma projeção em que aquela energia que é colocada ali dentro tem uma determinada programação. Eu sei, já falei nisto há bocadinho, mas sem nos prendermos muito à palavra programação, é uma colocação ali de uma intencionalidade que... De uma intenção, sim. Sim. Okay. Então, eu desenho um círculo. No meio do círculo eu vou colocar o nome da pessoa que estou a trabalhar. Ou eu própria, ou o cão não sei das quantas, ou o gato não sei das quantas, o que quer que seja. E depois, dentro daquela linha do tempo, eu vou pedir e colocar a intenção do que eu quero trabalhar naquela pessoa ou no ser que for. Ok, muito bem. Isto é que eu digo que é simples. Eu creio nisso círculos, diz a Andreia Portugal. E depois aqui a nossa Diana diz também: a consciência altera a física e a física altera a consciência. Eu peço desculpa, pus aqui este comentário demasiado rápido. A Andreia Portugal estava a dizer: eu creio nisso, círculos. Depois diz ainda: incrível. E a Vera vem dizer: intencionar sempre. É engraçado porque física da consciência, estamos a falar de o que é exatamente a consciência? Assim já é difícil. Consciência. O meu papel não é facilitar a vida à Madalena. Oh, sim, não vale. Então, consciência é algo que está para lá do. Não é consciência que está fechada no nosso cérebro, é. Consciência somos nós na nossa totalidade. Nós somos uma consciência. E para já ainda estamos muito fechados no nosso cérebro, precisamos de saltar fora e começar a ver: uau, afinal eu sou grande, sou imenso. É, tomar, é ir aprendendo a aceitar aceitar a nossa, aceitar que somos grandes. Que somos grandes. Provocação. Nós somos, ou pelo menos eu gosto de acreditar que somos fragmentos das estrelas ou centelhas estelares, por assim dizer, e gosto de pensar que nós somos pequeninos, mas a Madalena agora disse que nós somos grandes. Nós pertencemos a algo grande e somos pequeninos, ou somos pequeninas coisas que somos grandes nessa pequenez? Deus. Quando falamos, quando ouvimos alguém falar de seres multidimensionais, sei lá, falemos de Sananda, falemos de Saint Germain, falemos de seres.
multidimensionais. A ideia que nós temos é que são grandes, têm o poder de fazer tudo, estão lá em cima, seja lá onde seja, todos temos a ideia de que estão lá em cima e são algo que nós nem sonhamos ser. Mas nós somos. Estamos aqui metidos nesta embalagem pequenina, de facto, a ter uma experiência, mas nós não somos isto. Nós não somos isto. E repare que eu, mesmo cética, tinha consciência que, não acreditando em nada, eu tinha consciência que nós tínhamos poderes como seres humanos que ainda desconhecíamos. É um discurso que eu tenho, que lembro de pequena, e cada vez acredito mais nisso. Nós trabalhamos de igual para igual com os seres multidimensionais com quem contactamos. Não acredito. Não está aqui em causa se acredita ou não, mas achei graça porque há bocadinho eu coloquei a questão da Bíblia e a Madalena disse que em questões da Bíblia que era uma nódoa e depois foi buscar uma expressão que eu gosto muito, que é sois capazes de feitos iguais aos meus e maiores ainda. E eu retive isso e agora vou usar porquê? Porque a Diana diz aqui, somos Deus. E depois complementa à frente dizendo que Deus é uma consciência. É preciso acreditar em Deus para reconhecermos a nossa divindade? Não. É preciso acreditar que há uma energia criadora, algo grande, há um universo que está muito bem organizado, onde tudo se encaixa. E nós fazemos parte de toda essa maravilha. Eu não me sinto que sou Deus, mas sinto que sou um fragmento de Deus, sim. Para mim, Deus é tudo. Tudo que está aqui em cima da minha mesa e tudo... Já leu Conversas com Deus, então? Esse foi o meu primeiro livro. Muito bom. Quando eu não acreditava em Deus e não achava piada nenhuma a essas conversas da Bíblia e à religião, aliás, eu escrevi um texto em tempos que dizia: encontrei Deus na FNAC. Porque eu quando vou nas livrarias, normalmente não vou lá procurar um livro específico. Ando assim, depois passei há uns anos grandes e disse: olha, Conversas com Deus, pois, mais uma treta daquelas religiosas. E peguei no livro e abri. E disse: olha, eu gosto deste. Tem sentido de humor, como qualquer Deus deverá ter, porque se é inteligente tem que ter sentido de humor. Gosto disto. E então o primeiro livro que me despertou e que me fez entender que havia outra forma de olhar para Deus, seja lá o que seja, não tinha que ser a católica. E sim, Conversas com Deus foi top, li todos e achei, era cada tema mais, na altura, obsceno que o outro, porque, sei lá, o Hitler não estava no inferno, estava no céu, e eu disse: uau, eu adoro este homem. Portanto, sim, claro. Mas aqui neste contexto, Deus é tudo o que é. Sim. Muito bom. Andreia Portugal diz aqui: o universo é tão imenso que esta tomada de consciência é tão grandiosa que nem medimos essa imensidão. Nós somos cura. Eu vou aproveitar esta intervenção da Andreia para fazer aqui uma brincadeira, perdão. Em espanhol, cura diz-se sanar. É um termo que vem mais ali, que também se diz em português, mas é mais usado na língua espanhola. Curiosamente, há bocadinho a Madalena falava na energia crística, chamando-lhe Sananda. Isto tem aqui alguma ligação? Se calhar, não sei, eu não percebo nada de espanhol, portanto, diga-me o Vitorino. Não sei, estava mesmo a questionar. A Andreia diz ainda, nós somos grandiosos todos. Depois tem aqui algo que não se consegue ver. A Vera Branquinho vem dizer: ora, pois claro, bela leitura. E a Isabel Santana diz: eu sou deusinha, acredito em Deus, abraço. Depois a Diana Silva diz: temos é que deixar de acreditar no Deus que nos ensinaram a temer. Aquele velho sentado lá em cima a queimar a malta. Ensinaram-nos que Deus é quem castiga, quem cobra. Ora, muito bem.
Eu queria também, muito rapidamente, porque a conversa está super agradável, mas o tempo realmente voa. Queria também questionar aqui a Isabel. Eu dei uma cuscada muito rápida, e perdoa-me a expressão cuscada, mas pronto, andei a ver um bocadinho aquilo que a Isabel fazia. Perdão. E vi que a Isabel tem aqui uma data de terapias a que se dedica. Uma delas chamou-me a atenção porque também fiz formação na mesma, que é a TRF, Transmissão de Retorno à Fonte. A Madalena não se dedica só à física, mas hoje é mais a física que eu utilizo, por aquilo que eu percebi. É isso? Utilizo essencialmente a física e códigos sagrados de cura. São as duas terapias que eu utilizo nas minhas consultas, para quase tudo. No meu dia a dia, são as duas únicas terapias que eu estou a utilizar. Mas sim, tenho várias formações e posso praticá-las, mas se eu puder escolher, e sou eu sempre que escolho, é física e são os códigos sagrados de cura. Portanto, a Madalena é uma curadora? Sou uma facilitadora. O meu papel é olhar para o outro e dizer assim: ouve lá, acorda, tu tens o poder de te curar, não dependes de ninguém para obter a cura, é só tu que escolhes. E quando a pessoa toma consciência disso, é o mais difícil. A cura acontece, porque eu não curo ninguém. Eu só digo assim: anda, acorda para a vida, tu tens o poder, és grande. Muito bem. Temos aqui uma pergunta, Branquinho, ela diz que tem uma pergunta só para que outras pessoas possam perceber. O que é que se pode, ou melhor, o que se pode esperar de um aluno de Física da Consciência Multidimensional? O que pode esperar um aluno da física? Então, Sim. um aluno da física pode esperar começar a revirar a vida completamente. São formações. No início eu fazia formações de módulos. Módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4. E percebi que aquilo era difícil porque a pessoa ficava sozinha e acabava por não praticar. Então, decidi fazer formações contínuas, semanalmente, uma hora e meia por semana, eu ensino física e o meu propósito é ensinar tudo aquilo que o Álvaro deixou o Álvaro Costa deixou para nós usarmos. E eu não tenho um único aluno que tenha chegado ao final de uma dessas formações e tenha dito, olha, não, não aconteceu nada, não mudou nada, não. Todos eles são unânimes em dizer que a vida das pessoas muda, começam a pensar de forma diferente, começam a olhar para os problemas físicos de forma diferente, não é? Problema físico, não vale a pena dizer à pessoa que vamos curar aquele problema físico ou que vamos ajudar a curar o problema físico, não faz sentido. O que é que eu digo aos alunos, meninos? Eu digo, se vocês, a pessoa diz que tem dor de cabeça e vocês vão tirar a dor de cabeça ou se vão tirar a dor no cotovelo ou no braço ou no ombro, vocês vão parecer espero que não esteja aqui nenhum ouvir-nos, os médicos do Serviço Nacional de Saúde. Dá-lhe a cabeça, pega lá uma pastilha, dá-lhe não sei o quê, pega lá um analgésico. Não, é mostrar à pessoa que aquilo que está a acontecer no corpo tem a ver com algo que ela está a fazer e não está a ver e precisa de mudar. Caso contrário, vai tomar, não é a pastilha, mas vai tomar o círculo, vai tirar a dor, mas passado uns dias está exatamente igual porque não mudou nada na vida. Isso não faz sentido. A Vera dava aqui umas achegas. Uma delas era a dizer que eu sei a resposta, óbvio, mas adoro a formação contínua e gostava que falasses sobre isso para que todos soubessem da tua metodologia. E depois dizia ainda que e a forma como vamos evoluindo à medida que avançamos na formação. Eu percebi que o teu projeto chama-se A Nova Lemúria. Achei curioso a Nova Lemúria. Porquê escolheres a Nova Lemúria? Se é que podes partilhar essa escolha, a razão. Então, primeiro não fui eu que escolhi, ok, disseram o teu projeto chama-se A Nova Lemúria, ponto. Mas eu percebi porquê. Lemúria seria uma civilização muito
muito avançada, mas também muito, muito amorosa, muito... Não vou... Iluminada, Sim, mas muito, muito tranquila, muito soft, vá. harmoniosa, vá. Harmoniosa, era isso mesmo. E o que eu sinto é que nós, por tudo aquilo e que tem a ver com os códigos sagrados de cura, nós vamos, a Terra, o planeta, vai ascender para uma nova Terra harmoniosa, amorosa, em que todos os seres se vão respeitar e em que nós vamos estar em comunhão com a nova Terra, a nova Lemúria. Mas, É, Madalena, olhando para o mundo e para tudo aquilo que está a acontecer, parece que vamos um bocadinho no sentido contrário. Ou isso é uma ilusão? eu acho que é uma ilusão. Eu acho, não é? Eu percebo que as pessoas olham, por exemplo, primeiro deixar de ver notícias é logo fantástico. Limpas logo metade do problema, porque não faz sentido nenhum. Mas não. Eu ouço isso diariamente. O mundo está perdido. É só desgraças, é só coisas a acontecerem, é só coisas a serem descobertas. Isso, ok, então, a serem descobertas, vocês dizem muito bem, mas elas lá cá estavam. Só porque vocês não sabiam, elas deixaram de não existiam, é? Não, elas sempre existiram. Agora estamos a tomar consciência, a perceber que elas existem, a aprender novas verdades, a perceber que há outras coisas. Então, eu não sinto que o planeta esteja em direção ao caos e que os seres humanos estejam em direção ao caos, confesso. Isto é capaz de ser assim um bocadinho. Mas é o que eu sinto. Eu acho é que, à medida que estamos a purgar todo este lixo escondido, as coisas vão começando a ficar cada vez mais e mais às claras, mais Claro. luminosas. A Vera diz: somos uns matraquilhos influenciados e manipulados pelo medo. Esta bagunça trará a arrumação. Não ver notícias parece-me muito bem. Eu, por acaso, já concordei mais com isso. Há uns tempos vi alguém que dizia que, e a partir daí comecei a fazer esse exercício. Eu continuo a evitar as notícias, no entanto, vou estando sempre atento e, pelo menos, tentando perceber o que é que se passa por aí. Mas essa pessoa dizia que não é questão de vermos as notícias, é questão de sabermos filtrar aquilo que nos é benéfico ou não, e que de facto é informativo ou não. Mas isto para te questionar o quê? Aparentemente há tanto burburinho e tanto estímulo externo que nos falta tempo para ficarmos quietos e naquela harmonia que há bocadinho falávamos. No momento em que alguém toma contacto com a física da consciência multidimensional, por exemplo, começa a conseguir criar mais espaços de silêncio interno, por exemplo, e desenvolve mais essa capacidade de filtrar aquilo que realmente lhe importa e aquilo que não é necessário. Sim, sim. Começa a libertar aqueles filtros, aquelas crenças todas da que estava habituada e começa a perceber o que é que faz sentido, o que é que faz parte e o que é que não faz. Ao fazer um trabalho, mesmo enquanto está a fazer uma autocura, um trabalho a si própria, aquilo obriga a estar quieto, calado, assim, focado em si próprio, a sentir o que é que não está bem, o que é preciso corrigir. Eu acho que é um trabalho contínuo, não há outra forma. O trabalho é cada vez mais árduo. Eu digo sempre, se vocês acham que vêm para aqui e por começarem a fazer uma formação nunca mais vão ter que fazer nada e que vai ser tudo um mar de rosas, esqueçam lá isso. Porque as primeiras camadinhas da cebola dói, mas não é assim tanto. Mas à medida que o trabalho vai aprofundando, aquilo dói. Mas o resultado é fantástico. Vale a pena, vale bem a pena. Para quem quiser descobrir mais e encontrar alguém que possa orientar a descobrir o que é a física da consciência multidimensional, onde procurar e a quem recorrer e como? Bom, como tu disseste, temos a página da Nova Lemúria, que está lá a indicação do site. Mas para além disso,
Eu criei uma página Facebook que se chama Física da Consciência Multidimensional e terapeutas e formadores. E fiz questão de colocar lá todos os terapeutas que eu vou formando e formadores, que há várias pessoas a dar formação de física, não sou só eu, ok? E eles estão lá todos identificados. Na Suíça, no Luxemburgo, em Lisboa, por todo lado, e eles estão lá todos identificados. Portanto, quem quiser saber qual é o terapeuta mais próximo da sua residência, tem lá a indicação dos terapeutas. Mais informação sobre física, se calhar mesmo na Nova Lemúria, onde eu faço muita questão de partilhar esta terapia de Álvaro Costa. Ok. Eu deixo-te o desafio para depois deixares aqui nos comentários os dados por bem, onde as pessoas possam encontrar. Agora queria colocar-te uma questão praticamente final, que é a seguinte. Imagina que o mundo está a terminar. Qual seria a tua mensagem? O mundo está a terminar. Vamos para casa, vamos brincar para o outro lado. Desconcertante. Ok, muito bem. Agora mais a sério. Madalena Almeida, o que é para ti a vida? A vida é uma experiência fantástica, às vezes não tão fantástica, quando nós ficamos assim, em que caímos, levantamos e... Olha, há um exemplo que eu dou nas formações, porque às vezes pensamos, ai, coitadinhos, coitadinhos. Eu digo assim, malta, este planeta é uma espécie de feira popular. Há quem compre o mesmo bilhete à entrada da feira popular, vai para a Casa dos Horrores. E há outros que vão para aqueles carroceiros fofinhos. Ambos estão cá a fazer um papel e a divertir-se e a fazer a sua tarefa. Nenhum é melhor, nem outro é pior. Os da Casa Assombrada não são coitadinhos e os dos carroceiros fofinhos não são os trollarós. Então, eu acho que este planeta, esta vida, é uma oportunidade fantástica de usufruirmos o mais possível e amarmos muito. Muito mesmo. Madalena, não sei se queres mencionar mais alguma coisa que possa ter ficado por falar. Não. Eu agradeço-te muito esta oportunidade. Confesso que fiquei em estado de choque quando fizeste o convite. Mas olha, foi super divertido. Obrigada. Olha, o prazer foi meu de termos estado aqui à conversa. Foi muito divertido também, muito enriquecedor. Mas o Good Vibes é mesmo isso, é uma coisa tranquila em que conversamos e vamos aqui levando também ao mundo dentro de uma determinada lógica tudo aquilo que talvez seja benéfico de alguma forma. Eu aproveito para informar as pessoas que nos estiveram a acompanhar e as que depois também vão ver o programa. A Diana ficou mesmo com uma ideia fixa, portanto... É verdade! Vitorino, desculpa, vai ter que ser. Muito então bom. Vá, 2 minutos e tu dizes se sentiste alguma coisa ou não, ok? Ok, muito bem. Então eu penso para a minha divindade. Sabes qual é o nome do Vitorino Matos Maio? Havia esta espiral da base, médio e elevado. Eu queria que sintas, que prestes atenção aos teus pés, às tuas pernas. Diz-me se estás a sentir alguma coisa. Formigueiro nos pés. Sim, estou a sentir. Ok. Só te liguei a Gaia, mais nada. Ok. Muito bem. Está salvo. Foge antes que a Diana tenha mais ideias. Ok, muito bom.
Muito obrigado por este bocadinho que estivemos à conversa. Obrigado a quem nos acompanhou também, a quem nos desafiou também, a quem comentou, a quem acompanhou o programa. O programa vai ficar disponível aqui no meu perfil do Facebook. Oportunamente vou também colocá-lo disponível no YouTube, que depois aqui nos comentários eu vou deixar o link para o canal do YouTube. Agradecendo à Madalena e a todas as pessoas que nos acompanharam e a quem ainda vai ver o programa depois a posteriori. Madalena, muita gratidão mesmo pela presença, pela disponibilidade, pela boa vibe também, e por teres abdicado um bocadinho do teu tempo e estado aqui à conversa connosco no Good Vibes. Da minha parte, eu despeço-me com uma mensagem muito pequenina, que é brincando com aqui algumas coisas que a Madalena nos trouxe, que é que esta semana sejamos capazes de transmitir mais de forma harmoniosa a divindade que nos habita, coabitando de forma amorosa uns com os outros, evitando esta tendência que nos rodeia para um mundo mais volátil e mais nervoso. Nós precisamos mesmo é de mais calmaria e não de incendiários, desculpem-me a expressão. Um grande abraço para todos, que tenhamos todos uma ótima semana e muito obrigado por estarem desse lado. E lembrem-se, good vibes, porque só as boas vibrações importam, as outras só nos desfocam. Uma ótima semana para todos e até ao próximo domingo. Muito obrigado pela vossa presença. Até à próxima. Obrigada.